como meu namorado ficou com o meu filho de santo. Oi, oi. Eu sou o Renan e nesse perfil aqui eu compartilho histórias reais da minha vida com vocês. Então, vamos lá. Eu tive um primeiro namorado, ele já faleceu, né? Não graças a Deus porque eu amo ele até hoje. Porque foi o primeiro, sei lá, entendeu? Era tudo muito mágico. A gente se conheceu num pagode com Mãe Jace, também eterna Mãe Jace. A gente foi num pagode na beira da praia, eu morava em Cabo Frio. E a gente se conheceu e foi maravilhoso, foi mágico. A gente se entregou realmente, foi meu primeiro namorado. Só que a família dele não me aceitava, não, tá? E entre essas indas e vindas, a minha história de vida nessa questão de Cabo Frio e Nova Iguaçu ficou por bastante tempo. Por quê? Odeio quando eu faço isso. Por quê? Porque lá em Cabo Frio era muito difícil de trabalho, né? E era muito alta a temporada, e então eu vivia lá quando tinha trabalho, e quando não tinha eu vinha para Nova Iguaçu. E numa dessas a gente acabou brigando, separando por conta da família dele, por conta da família dele não aceitar que ele era gay, não queria ficar comigo. Gente, ele já chegava a marcar encontros comigo que ele não comparecia, eu ficava lá igual um trouxa na praça esperando. Aí quando eu via que tinha passado o tempo demais, eu ia embora. Aí era uma tristeza, era uma sacanagem, né? Nessa, as pessoas sempre sentiram bastante confiança em mim, em questão de querer se cuidar comigo e tudo mais. Nessa época eu já dava consulta de caridade com a Tomogira tudo mais. E as pessoas se bismavam que iam ser filhos de santo meu. Pasmem, nessa época eu não tinha nem 3 anos de santo feito, tá? E as pessoas cismavam que ia ser meus filhos de santo e tudo mais. As pessoas também que me acompanhavam nessa época cismavam que eu tinha que tirar IAO antes dos 7, que eu tinha que abrir casa, que eu tinha que fazer acontecer. Eu mal conseguia me sustentar. Mas enfim, coisas da vida, né? E daí as coisas foram se passando, o tempo foi passando, foi tudo acontecendo, deu ficar indo e voltando, né, de Cabo Frio e tudo mais. E numa dessas que a gente brigou, porque a gente brigou porque ele me deixava esperando, entendeu? E eu não era palhaço de ficar lá na praça esperando e tudo mais. E eu acabei vindo embora, né? Foi a decisão final, né? Na verdade, eu já estava para poder vir para Nova Iguaçu já por bastante tempo, porque eu já não estava conseguindo trabalho lá, e eu estava me mantendo lá por conta dele. E aí, quando a gente terminou, eu decidi que era melhor vir para cá. E nessa época eu também já tinha uma pessoa que se dizia ser filho de santo, que eu passava ebola, dava consulta com a Pombogira para poder melhorar a vida, ajudar a pessoa a crescer na vida, tudo mais, pera. Então, mesmo que eu vim embora, os meus filhos continuaram se mantendo comigo, mas quando tinha alguma coisa de desenvolvimento, tudo mais, que precisava incorporar alguma coisa, eles iam para casa da minha irmã de santo que já tinha casa aberta lá, né? E aí ficou por bastante tempo se mantendo. Eis que numa dessas comunicações comigo, meu filho falou que precisava conversar comigo, mas não sabia como. E aí eu insistindo, não, pode falar, pode se abrir, mas é alguma coisa muito grave, eu não sei se o senhor vai me perdoar, mas quando falou perdoar, a gente sente as coisas já vindo, né? O pesadelo já chegando ali na vida. E eu falei, nossa, perdoar deve ser babado, né? Deve ter ficado com a pessoa. E, pasmem, esse meu filho de santo, até me conhecer, não era assumido, era casado, tinha filho, tudo mais, entendeu? E aí eu não sei o que ele viu em mim, não sei se foi a da menina que também deu coragem dele sair do armário e tudo mais. Ele poderia ter saído do armário, mas não precisava ser com o meu namorado, né? Namorado, entre aspas, porque a gente estava separado, mas mesmo que a gente estivesse separado, a pessoa também falava comigo quase todo dia, que queria voltar, que a gente ia se resolver quando eu voltasse e tudo mais. E isso tudo acontecendo pelas minhas costas, né? Até que um dia, a época da alta do Facebook, né, maravilhoso Facebook, falecido Facebook, eu vi a foto deles dois de casal e na praia, um ensaio maravilhoso, bonito. Porque ficou bonita as fotos, né? A gente tem que admitir. E aquilo pra mim caiu como se fosse uma grande bomba, sabe? Porque eu me senti muito traído das duas partes, tanto pelo filho quanto pelo namorado, né? Se dizia ser namorado também. Sei lá o que a gente tinha.
E assim eu descobri, né? Obviamente cortei laços, né, com os dois. Depois de muitos anos eu ainda me encontrei com o Léo antes dele falecer. Acho que foi até bom a gente se encontrar de fato, porque foi uma despedida, né? Eu lembro que a gente conversou, ele pediu para voltar e eu disse que não, que amava demais ele, mas era melhor a gente ficar separado, porque eu ainda estava bem magoado e muito triste com tudo que aconteceu. E a gente deu ali um último beijo, que realmente eu acredito que foi o beijo da despedida. Eu amo esse Léo até hoje, porque foi meu primeiro namorado, sabe? Depois dele eu nunca mais consegui ter um relacionamento duradouro com alguém que não me usasse, né? Porque ficar com umas pessoas aí por um longo tempo, eu já fiquei, sim, mais em forma de ser usado, né? Eu tava ali enquanto eu servia para alguma coisa. Inclusive, o próximo vídeo que eu quero gravar é quantas vezes eu me ferrei na vida dessa de acreditar na paixão falsa dos outros. Mas eu nunca mais me relacionei com ninguém. Não sei se é um karma. Às vezes eu me pego falando com ele, deixa minha vida andar, caralho. Porque parece que depois dele a minha vida ficou meio que travada, sabe? E eu gosto sim, gosto bastante. Esse meu ex-filho de santo, eu nunca mais vi na vida. Não sei se tá vivo, se tá bem, se tá com quem tá, entendeu? Não sei o que aconteceu. Eu sei que depois dele, essa mulher dele que era casada com ele, ela acabou casando com uma outra pessoa. E depois ela que se tornou uma filha de santo minha e que e o filho dela, o marido dela novo, que ela arrumou também, que também ficou sendo um outro filho de santo meu. Aí eu cuidava deles dois da forma que eu podia. Mas aí também, depois de tudo isso que aconteceu e com a morte do Léo, eu não senti mais vontade de voltar, sabe, a morar em Cabo Frio, até porque eu comecei também a criar raízes aqui. A dona Milena começou a dar consultas aqui em Nova Iguaçu e eu comecei a criar raízes. Antes eu ficava nesse vai e volta, porque eu era muito novo, não tinha criado raízes em lugar nenhum. Então, para mim, tanto faz a diferença de estar aqui e de estar lá, sendo que nos dois lugares eu tinha onde ficar sem muitos tormentos e tudo mais, tá? Sim, eu estou lavando meu frango, porque se vocês gostam dessa baba aqui nele, é problema de vocês. Eu não sou obrigado. E essa é a história de hoje, gente. Não esquece de compartilhar aí se gostou do vídeo. E segue aí também para mais histórias de vida real, de tudo que eu guardo dentro de mim, que agora eu decidi soltar, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo.